Olá, hoje nós do Jornal Santista vamos entrevistar, vamos debater um assunto muito importante para a nossa região, a cava subaquática que foi instalada no estuário de Santos, que gera um impacto muito significativo na nossa região. E para debater isso, nós vamos ter aqui como entrevistado o professor Ronaldo Torres. O professor Ronaldo Torres é especialista em dragagem, em ecotoxicologia e é um dos grandes nomes aqui dos acadêmicos que entendem a dinâmica portuária, a dinâmica do estuário de Santos. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, inclusive, falar sobre o assunto e disseminar uma questão tão importante e significativa para a região. Professor, os movimentos sociais estão se debruçando sobre a questão da cava, colocam ela como um verdadeiro desastre para o meio ambiente. Mata muitas espécies do nosso estuário e gera muitos impactos socioambientais. A cava é um buraco, onde está sendo colocado material mutagênico, material cancerígeno, e isso está sendo colocado por muitos ativistas, por nós militantes. E eu queria te perguntar isso. A cava é a cova? De certo ponto, sim. O problema principal com relação à cava subaquática é a remobilização desse sedimento contaminado que está sendo colocado dentro dela. Se o processo todo fosse feito da maneira correta, com extremo cuidado, não aconteceria isso. Mas o que a gente pode observar, inclusive acompanhando os pescadores da região, está acontecendo essa remobilização e a dispersão de contaminantes. Professor, como é que funciona essa cava? É um grande buraco, estão falando que é inclusive maior que o estádio do Maracanã, e lá está sendo colocado esse material que é muito, muito complexo, contaminado, poluído. A cava realmente é um buraco aberto no sedimento, no fundo, no caso aqui no fundo do estuário, poderia ser em outros locais. Simplesmente retira-se o sedimento não contaminado, o sedimento antes de período industrial, que não tem problema nenhum, para colocar sedimento contaminado dentro. Como eu disse antes, a colocação desse sedimento ela deveria ser com muito cuidado, com um dispersor bem rente ao fundo para evitar a ressuspensão. No processo de dragagem, o sedimento é muito firme, muito duro, então precisa misturar água com sedimento para deixar fluido para as bombas succionarem para dentro do interior da embarcação. Nesse processo acontece uma mistura de uma parte de sedimento e 4 partes de água, que na hora de colocar dentro da cava fica muita água. E essa água é que pode ressuspender o sedimento contaminado, o material contaminado. Uma das coisas que estão sendo feitas para tentar evitar isso é a utilização de uma cortina de siltagem dentro da água, em cima da cava, fora dela, para evitar essa remobilização para o ambiente, mas já foi verificado que em alguns momentos, principalmente com tempestades e outras situações, teve o rompimento dessa cortina de siltagem. Então alguma coisa passou para o ambiente. E outra coisa que vai ser feita assim que terminar toda a colocação de sedimentos é colocar uma camada, um capeamento, uma camada de sedimento de areia inerte em cima, para evitar a remobilização do sedimento que estiver compactado dentro da cava. As medidas dela são de mais ou menos 200 metros de diâmetro, e é praticamente um círculo, e 25 metros de profundidade. Então a quantidade, o volume de sedimento que foi retirado dali foi muito grande. O sedimento contaminado sendo colocado lá dentro é equivalente. Esse sedimento, ele é contaminado? Ele vem do histórico de Cubatão? Que sedimento é esse? Esse sedimento realmente vem do histórico de Cubatão, ele é extremamente contaminado. Os sedimentos da região, eles acabam entrando em contato com os efluentes industriais, e alguns, mesmo que o efluente tenha surgido na década de 80,
Alguns contaminantes são persistentes, eles podem durar até 100, 200 anos no ambiente. E esses contaminantes, principalmente os compostos orgânicos persistentes, eles causam vários problemas, como você mesmo disse, câncer, mutações genéticas, algumas doenças de pele, algumas doenças neurológicas, então são muito complicados. Os metais também, principalmente por ter empresas, a antiga Cosipa, atual Usiminas, é uma siderúrgica que trabalha com muitos metais. E acaba alguma coisa indo para o ambiente. Esses metais também são persistentes, também duram vários anos na região. E o canal do porto, o canal, na verdade, de acesso a Cosipa, Usiminas, também Ultrafert, que também trabalha com compostos químicos, ele está contaminado. Essa remoção dos sedimentos tinha sido interditada pela própria CETESB no início dos anos 2000. Em 2002, quando surgiu a discussão sobre a nova dragagem, ela estava interditada pela presença de mercúrio e desses hidrocarbonetos de petróleo, principalmente, os HPAs, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Eles são muito complicados. A cava, ela se localiza entre Santos e Cubatão, mas nós sabemos que na prática, na natureza, não existe fronteira. Então, Santos também vai ser afetado. Como que pode se dar esse impacto aqui na nossa região? O que a gente pode esperar? Realmente o sistema é muito dinâmico. E o estuário sofre influências de maré, enchente e vazante. Nesse processo, uma parte desses contaminantes podem acabar no processo de vazante, por exemplo, e com a correnteza para fora do estuário, contaminando as praias, tanto de Santos como do Guarujá, Praia do Góis, Praia do Guaiúba. Professor, nós sabemos que há uma questão econômica aí que está colocada. Há um interesse de empresas transnacionais que querem ampliar o calado do porto para que mais mercadoria entre. Nós sabemos que o lucro disso fica para poucas empresas e o prejuízo é socializado para as populações locais, população de Cubatão, população de Santos. O que você acha disso? Como enfrentar a questão econômica, como gerar a organização, a mobilização popular? O poder econômico, infelizmente, fala muito alto em várias situações. Eu tenho um exemplo, inclusive, de quando eu comecei a minha tese de doutorado aqui da dragagem do Porto de Santos, que a CODESP, a Companhia Docas do Estado de São Paulo, que embora tenha esse nome, é um órgão federal, que rege o porto. E na época precisava dragar o Porto de Santos e também estava interditado por causa de contaminação. E a empresa que estava fazendo o licenciamento ambiental da dragagem, na época, disse que o sedimento estava não contaminado, poderia ser dragado. A CODESP estava me ajudando na minha pesquisa. Quando eu comecei a ter os primeiros resultados que começaram a mostrar que o sedimento estava sim contaminado, não deveria ser dragado, a CODESP virou as costas e não quis mais me ajudar. Então tem uma questão econômica muito grande. A mesma coisa aqui com relação ao canal de Piaçaguera, fica localizado principalmente em grandes indústrias, a Usiminas, a Ultrafert, o Tiplan, que é um terminal relativamente novo. O local onde foi instalada essa cava subaquática é o único ponto no município de Cubatão que ainda poderia ter expansão portuária. Com a colocação dessa cava, eles não vão poder mais construir esse terminal portuário. Então é uma das empresas, inclusive, que é contra a cava, que quer retirar a cava de lá. Professor, você acha que um tratamento melhor para esse sedimento, qual seria ele? Existe uma outra opção? Existem alternativas a isso que está sendo feito? Existem alternativas. Uma delas tinha sido utilizada no próprio Tiplan, que fica na Ultrafértil. Eles colocaram o sedimento contaminado dentro de tubos geotêxteis, é uma membrana sintética à base de polietileno, que reteve o material contaminado lá dentro e não teve problema nenhum para o meio ambiente. Só que é uma técnica extremamente cara.
E o que a empresa está fazendo hoje em dia é utilizar uma técnica mais barata. Então, a colocação dentro da cava, para eles, está sendo barata. Como o sedimento contaminado não pode ser colocado no oceano, então a cava surgiu como uma opção viável para a empresa. Você que é um especialista no assunto, como você vê qual deveria ser o papel do Estado diante disso? Então, tem toda uma questão da competência. Então, num processo desse, envolvendo 2 municípios, Santos e Cubatão principalmente, mas acaba influenciando outros municípios na região, principalmente São Vicente, Guarujá, pode até acabar entrando no canal de Bertioga, indo para Bertioga. Então tem muitas cidades da região que são influenciadas. Quem cuida dessa questão de impactos ambientais no estado de São Paulo é a CETESB. Então a CETESB é quem deveria cuidar e fiscalizar esse tipo de obras. E a CETESB, inclusive, é responsável pelo licenciamento ambiental da obra. O problema é que tem tido várias inconsistências, várias coisas erradas que foram feitas no processo desde o início. E se agravaram principalmente agora, mais para o final. Algumas coisas que a CETESB acabou liberando, que não deveria ter sido liberado, o Ministério Público, através de denúncias, tanto da população, do ISAC, que é Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores de Cubatão, os pescadores principalmente, lá da região, e a população em geral que tiver sentido alguma questão, algum problema com relação à contaminação, pode fazer denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público está apurando isso e o Ministério Público, inclusive, está intervindo para tentar parar o processo de dragagem e a colocação de sedimento na cava. Nós estamos avaliando para ver como muitas pessoas querem retirar o sedimento da cava, e o sedimento está contaminado, já que deu muito impacto colocando na cava, vai dar mais impacto tirando. Algumas pessoas estão contestando se é viável retirar mesmo ou se é melhor terminar, fechar a cava e monitorar durante 5, 10 anos os impactos que pode causar e impedir, fazer leis, tanto municipais, Cubatão, Santos, principalmente, para impedir a criação de novas cavas. Inclusive o governo do estado de São Paulo também poderia fazer essas leis. Só que, como eu disse, tem a questão das competências. Cada município pode fazer leis impedindo a colocação das cavas no seu próprio município, mas o Estado também poderia fazer impedindo a criação de cavas na região do estuário da Baixada Santista. Aqui em Santos, aqui na Baixada, na nossa região, nós temos exemplo de lutas inclusive vitoriosas. É o caso da luta contra a usina termoelétrica em Peruíbe, que foi uma vitória aí do movimento ambientalista, movimento indígena, ribeirinho aqui da região. Foi uma luta que tomou um corpo muito grande, né? A sociedade civil apoiou, vários movimentos sociais tocaram essa luta, o movimento estudantil participou, a Unifesp foi ativa também. Queria saber o que você acha disso, se a luta pode trazer conquistas aí. Com certeza. E o principal é a questão da união. Quanto mais as pessoas estiverem unidas e quanto mais, como a gente discutiu ontem no debate, a gente tem que fazer as coisas com amor. Então, no caso de Peruíbe, as pessoas se uniram contra uma empresa, um empreendimento que iria gerar danos para o município. E a maioria tinha amor pelo local onde eles moravam. Então, no caso aqui de Santos, Cubatão, a questão da dragagem da cava subaquática, também tem que ser feito mobilizações
tem que unir as pessoas, divulgar todos os problemas que acontecem e, principal, a gente tem que defender o ambiente onde a gente mora da melhor forma possível, com amor pelo que estamos fazendo. Legal. Professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E a luta continua. Com certeza.